Galera, vamos lá. O Flamengo fez um grande jogo? Não. O Flamengo teve uma atuação daquelas de encher os olhos? Não. O Flamengo foi aquele Flamengo que todo mundo viu diante do Juventude, que foi um amasso, que eu considerei a partida perfeita, a melhor partida na temporada? Não, longe disso. O Flamengo criou jogadas? Muitas jogadas. O Flamengo desperdiçou oportunidades? Muita oportunidade. O Flamengo deu chance ao Vasco? Deu chance ao Vasco. O Vasco, inclusive, colocou bola na trave no primeiro tempo. Fez uma partida bem honesta no primeiro tempo. No segundo tempo, eu vi um Flamengo amplamente melhor. Repito, criando muitas oportunidades. Mas antes de falar sobre isso, eu quero ressaltar aqui, e gente, eu não estou pegando no pé do jogador, mas nada mais justifica a insistência do técnico Felipe Luiz em Michael. Eu acho que, tudo bem, começou com o Michael, mas por que manter o Michael para o segundo tempo? Tendo em vista a partida fraca que o Michael fez. Mas ele deu muito trabalho ao Paulo Henrique. Beleza, muita correria, porque a tomada de decisão dele eu considerei horrível hoje no jogo todo. No jogo todo. Ele não fez uma grande jogada de encher os olhos, de jogar a trabalho. Não. Foi correria, de fato, jogando nas costas do Paulo Henrique, que estava toda hora avançando bastante, inclusive foi o principal jogador do Vasco no primeiro tempo, pelo menos na minha concepção, levando risco ao gol do Rossi, colocando bola na trave numa linda finalização. O Rossi também fez grandes defesas, isso precisa ser dito. O Vasco, ele jogou melhor do que eu imaginava que fosse jogar. De verdade, eu esperava um Vasco bem mais acanhado, digamos assim. Pelo contrário, foi um Vasco que tentou mostrar a sua força. No primeiro tempo, mostrou. No segundo tempo, acho que o Flamengo foi muito melhor. O Gerson também fez uma partida bem fraca mesmo. Acho que foi uma das piores partidas do Gerson na temporada, se não a pior com a camisa do Flamengo. O Gerson foi muito mal. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo uma noite daquelas, o Flamengo merecia ter conquistado a vitória. Aí que eu falo, contra o Vitória, o Flamengo conseguiu os 3 pontos, mas jogou muito pior do que jogou hoje, mas muito pior. O Flamengo hoje jogou melhor do que aquele jogo contra o Vitória, só que o Flamengo não conseguiu os 3 pontos, ficou apenas no empate. Diante do Vitória, o Flamengo conseguiu os 3 pontos. Entende esse negócio de atuação e resultado? Em alguns momentos, o resultado vai ser o que mais vai importar do que propriamente a atuação. Se tem um lado bom na atuação do Flamengo contra o Vasco, criou oportunidade novamente. O grande problema do Flamengo qual foi? Não colocar novamente a bola na rede. Quando o Pedro entrou, e eu confesso para vocês que eu levei até um susto, porque não era jogo para o Pedro, pelo menos na minha visão lá no Maracanã, mas quando o Pedro entrou, ele mudou a minha opinião. Porque ele deu muito trabalho ao Léo Jardim durante o período que ele ficou em campo. Ali na metade do segundo tempo que ele entrou. Deu muito trabalho. O Cebolinha também entrou bem, isso precisa ser mencionado. O Cebolinha entrando muito bem ali pela ponta esquerda, dando muito trabalho ao setor defensivo do Vasco da Gama. Mas, gente, o Flamengo, ele não vai sempre ter uma atuação de gala como foi contra o Juventude. Só que precisa vencer. Esses 2 pontos vão fazer muita diferença futuramente. E outra, todo mundo imaginava que o Flamengo fosse vencer. Todo mundo. O torcedor vascaíno não pode mentir, porque todos os meus amigos vascaínos falavam, não, o Flamengo vai ganhar, não, o Flamengo vai ganhar. Eu, embora aqui tenha dito no meu pré-jogo que eu achava que ia ser 3-0, eu sempre, na minha resenha com os meus amigos, eu falava assim, cara, mas futebol é muito complicado. Uma bola traiçoeira, tudo muda. Imagina se o Vasco tivesse feito o gol com a bola que bateu na trave, se a bola tivesse entrado. A gente poderia estar falando de um outro resultado aqui. Talvez o Flamengo pudesse conseguir a virada, a gente não ia saber. Futebol, gente, não tem como saber, não tem como prever. Eu imaginava assim que o Flamengo fosse ganhar. Inclusive fiz até minha fezinha na KTO, botando vitória do Flamengo. Quebrei a cara, porque eu imaginava que o Flamengo fosse ganhar. E mereceu ganhar. Dentro dos 90 minutos, eu acho que o Flamengo mereceu ganhar. O Flamengo foi melhor. Em todos os 90 minutos, foi melhor em grande parte dos 90 minutos. O Flamengo mereceu ganhar.
mas infelizmente a bola não entrou. Outra coisa, confesso que eu levei um susto com a escalação do Filipe Luís, ele botou força máxima, mesmo o Alan não viajando para o jogo contra a LDU, por conta de alguns problemas que a gente já mencionou aqui, mesmo com o De La Cruz provavelmente fora também da viagem, ele botou a Arrascaeta de titular, sendo que o Arrascaeta provavelmente vai ter que jogar na altitude também. Eu confesso que eu levei um susto. Pelo meu entendimento, a estratégia do Filipe Luís foi fazer o resultado no primeiro tempo e depois, entre aspas, poupar os jogadores fazendo substituições no segundo tempo. Mas, pelo visto, a estratégia dele acabou não dando certo. E por falar em Filipe Luís, eu vi um Filipe Luís muito inquieto hoje na beira do gramado. Bem mais do que o comum, bem mais que o normal, incomodado demais. E eu não estou aqui levando para o lado ruim, não. Isso é bom. Sabe por quê? Eu acho que o jogador ele precisa olhar para o seu treinador e ver a energia do treinador. Se o treinador estiver assim, vai dar mais motivação ainda aos jogadores. Isso é bom, eu gosto de analisar quando eu vou ao Maracanã, eu gosto de analisar esses pequenos detalhes. Porque os jogadores, eles olham para o seu treinador. E por falar nisso, o Pulgar joga muita bola, gente. Ver o Pulgar de perto no Maracanã é bom demais. Tal como o Léo Ortiz, são jogadores de alto nível. Eles têm muito entendimento de futebol. E quando eu falo entendimento de futebol, não é só com a bola nos pés, não. A leitura de jogo deles, na parte tática, na parte defensiva, é algo assustador. Os caras sabem muito jogar futebol. Eles têm uma leitura de futebol que poucos jogadores têm no futebol brasileiro. Muito bom assistir. Gostei também do De La Cruz, foi um motorzinho ali no meio de campo. O Arrascaeta é classudo demais. Então, gostei do Bruno Henrique quando ele esteve em campo. Ele foi substituído no segundo tempo, perdeu algumas oportunidades ali. Mas, de maneira geral, o Ayrton Lucas fez novamente uma partida muito ruim, acabou saindo com um problema físico, alguma lesão ali que ele teve. Confesso que até o momento não vi aqui, porque eu cheguei na correria para gravar esse vídeo. O Varela. Por que quando a dúvida é Varela ou Ayrton Lucas, eu escolho Varela? E eu vou explicar por quê, e hoje eu vi de perto. O Ayrton Lucas, o momento dele ele não consegue atacar bem e não consegue defender bem. O Varela, ao menos, defende bem e a gente sabe disso. Atacar não vai ser o forte dele, só que ao menos ele dá conta do recado no setor defensivo. O Ayrton Lucas não faz nenhum nem outro muito bem atualmente. Então por isso que eu optaria pelo Varela na lateral esquerda ao invés do Ayrton Lucas na ausência do Alexandre. Então é isso, galera. Eu basicamente, resumo da ópera, acho que o Flamengo merecia ganhar, mas a bola não entrou, o Flamengo novamente pecando pelo excesso de chances desperdiçadas. Então, 2 pontos que ficam para trás. Para o Vasco da Gama, um gostinho de vitória, porque a gente pôde ver os jogadores fazendo muita cera nos minutos finais. Para eles foi bom. Agora, o Vasco continua sem vencer o Flamengo. Só no Campeonato Brasileiro não vence há 10 anos. A última derrota do Flamengo para o Vasco em Campeonato Brasileiro foi em 2015. Olha quanto tempo tem. 11 jogos que o Flamengo não sabe o que é perder para o Vasco da Gama. Gente, é um número assustador. Atualmente, o principal rival do Flamengo não é o Vasco no futebol carioca, é o Fluminense. E por falar nisso, o Filipe Luís continua sem perder também para o Vasco da Gama. Galera, obrigado aí, desculpa a demora para subir o vídeo. Encontrei muitos problemas no Maracanã, internet e também problemas para voltar para casa, tudo alagado. Peço a compreensão de vocês aí, tamo junto, não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação. O Flamengo se reapresenta nesse domingo, viaja no domingo à noite para o jogo contra a LDU, lembrando que o jogo é terça-feira, 7 horas da noite, horário de Brasília. Valeu, beijão, tamo junto e fui!